Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Consciência que Atrai. Eu sou a Pris Jardim, terapeuta holística, astróloga e taróloga. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o pós-Páscoa. Porque a Páscoa passou e talvez você esteja com aquele gostinho ainda do chocolate, do almoço em família, mas você também pode estar ali com um gostinho de ok, e agora? Então, vamos conversar um pouquinho sobre a simbologia, sobre a energia e sobre esse pós, desse renascimento, que é o verdadeiro significado da Páscoa, no nosso episódio de hoje do nosso podcast. Então, pegue seu chá, o seu cristal e o seu grimório e vem comigo para mais um episódio do nosso podcast Consciência que Atrai. Deixa eu te fazer uma pergunta sincera agora. O que de fato renasceu para você depois desse período da Páscoa? Porque é comum a gente passa, para muitas pessoas não faz nem sentido, né? A Quaresma não faz sentido, a Páscoa, a Sexta-feira Santa, e está tudo bem. Mas para muitas pessoas tem um significado, e mesmo que para você não faça sentido, mesmo que para você essa data, né, ela não converse muito, mas na atmosfera, a energia da Terra, ela passa isso, ela passa esse momento, né, de introspecção, que é o tempo da Quaresma, que a gente já conversou a respeito disso, né, tem inclusive um episódio sobre isso aqui, que é o episódio 40 dias, 40, Quaresma, 40 dias do deserto, e então tem essa questão, né, independentemente de você comemorar ou não, de você ser cristão ou não, mas a energia planetária, ela trouxe essa questão da introspecção, desse olhar mais profundo, desse caminhar, né, tentando se encontrar. Então, para muitas pessoas, e eu atendi ao longo dessa quaresma, muitas pessoas falando, Pri, eu estou tentando me reencontrar, Pri, eu estou tentando achar o meu caminho. E isso faz parte desse caminhar, né, durante a quaresma. E aí veio a Páscoa. E a Páscoa, ela traz essa questão, né, da morte, mas do renascimento. Então, hoje, terça-feira, né, a gente comemorou a Páscoa no domingo. Hoje, terça-feira, a gente ainda está com aquele o que sobrou ainda, se é que sobrou, né, o que sobrou dos nossos chocolates, né? E o ovo, o símbolo do ovo é muito isso, né? O ovo é o nascimento. Então, quando a gente abre aquele ovo de Páscoa, além do delicioso chocolate, tem também esse símbolo do renascer, do nascer. E o que de fato você sentiu que nasceu em você nesse período? Independentemente de quaresma, independentemente de religião, independentemente de qualquer coisa. Eu te convido hoje a fazer essa reflexão. O que de fato mudou na sua vida nesses últimos 40 dias? O que aconteceu, mas principalmente o que não aconteceu? Porque às vezes as respostas que a gente tem buscado, aquela dúvida incessante, ela vem justamente daquilo que não aconteceu. É muito louco a gente pensar isso, mas é verdade. Porque a gente vai se adaptando, a gente vai se acostumando. Ah, isso deu certo, aquilo deu certo. Ah, isso funcionou, aquilo não funcionou. Mas a gente, quando algo não funciona, ou quando algo não dá certo, a gente tende a desistir, a gente tende a parar, a gente tende a travar. E aí, aqui eu te faço a pergunta: o que não deu certo? O que precisa de um novo olhar? O que precisa renascer agora, a partir desse momento? A gente precisa começar a encarar aquilo que não faz mais sentido. A gente precisa começar a encarar e deixar para trás pensamentos, padrões, coisas que a gente vem fazendo e não vem se concluindo, não vem se concretizando. Essa semana eu ouvi, essa semana não, desculpa, semana passada, eu ouvi uma pessoa falando, e confesso para vocês que tocou fundo aqui em mim, né?
E se você está tentando, se você tá fazendo, não que você esteja sentado no sofá, tá? Esse é uma outra coisa. Mas se você está ali tentando, fazendo, colocando sua energia e não está fluindo, não está funcionando, talvez isso não seja mais para você. Pri, mas é o que me sustenta, é o que não sei o quê. Mas não está funcionando mais. Então é o momento do renascimento. E eu sei que dói, porque quando eu ouvi isso, doeu em mim também. Porque eu ainda estou tentando, eu ainda estou fazendo algo dentro de uma coisa que eu amava, que eu amo, na verdade, mas que também já não está mais funcionando tão bem. Então, esse também foi um chamado para eu olhar e falar: será que eu devo continuar? Será que eu devo continuar tentando? Ou será que eu devo renascer diante disso? Ou será que eu devo pegar toda a minha experiência, toda a minha vivência em relação a isso e transformar em algo novo? Então, hoje, o chamado do nosso podcast é esse, um olhar, né, nesse pós-Páscoa, um olhar para o que não está dando mais certo, e um olhar do tipo, como que a gente pode mudar, como que a gente pode fazer diferente a partir de agora. Eu entendo que, inclusive, tem muitas pessoas falando, nossa, mas a energia planetária está pesada, a gente está com questões acontecendo no mundo. Como que eu vou como que eu vou ter esperança? Como que eu vou me projetar? Está todo mundo sem dinheiro. Mas você já pensou que você entrando nessa energia só vai piorar? Porque a gente cria a nossa realidade, a gente cria as nossas oportunidades. Mas se a gente está o tempo todo só fazendo igual ao outro, a gente vai obter os resultados igual ao outro, seja bom ou seja ruim. Mas que tal a gente criar as nossas realidades? Que tal a gente criar, manifestar as nossas realidades? Inclusive, realidades foi um tema que eu e as minhas magas, né, a Tatiana e a Angelina, a gente conversou muito a respeito disso no nosso podcast Café com as Magas. Está aqui, vai lá seguir a gente, né, vai ouvir esse bate-papo que foi muito gostoso. Eu e as magas conversando a respeito de realidades, como que a gente trabalha essas realidades na nossa vida, como que a gente acessa novas realidades. E esse é o momento, né? A gente sai dali de um período, até astrologicamente falando, super pesado, super denso, e a gente começa a se encaminhar para um período mais leve, um período mais tranquilo. Então, vamos utilizar essa energia, não vamos entrar na vibração negativa. Vamos utilizar essa energia do renascimento, da alegria. O chocolate nos traz alegria, o chocolate nos traz felicidade, né? Comemorar, estar com pessoas que nos amam e que a gente ama, nos traz alegria, nos traz felicidade. Então, vamos pegar aí esse sentimento de festa, de comemoração, de união que a gente passou agora no domingo, e vamos trazer isso para a nossa vida. Vamos trazer isso para o resto do ano. A gente está só no comecinho de abril. Ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Então, não vamos já nos dar por vencido, como eu tenho visto algumas pessoas falando, né? Ai, não, 2026 está muito puxado, 2026 é muito pesado, eu estou fazendo, eu não estou conseguindo. Quer saber? Ai, deixa para lá. Não deixa não, meu amor. Vamos, vamos, porque é agora, sabe? A gente precisa fazer as coisas. E não é ficar, o fazer não é ficar sentado, vamos colocar melhor. Fiz atendimento de tarô e saiu que o emprego que eu desejo vai vir para mim, sim. Então, no meu campo, eu já estou manifestando esse emprego que eu desejo. Aí, o que eu faço? Ao invés de eu mandar currículo, ao invés de eu ir atrás de pessoas que possam me facilitar a chegar nesse emprego, saiu no tarô que vai chegar, eu vou sentar e vou esperar. É que acontece nada. É quem é eu. Não. Você precisa fazer a sua parte. A gente precisa entender que
transformações, mudanças, o novo, eles só se concretizam quando nós fazemos a nossa parte. Não adianta que nem eu, semana passada eu refiz as minhas fotos profissionais, né? Então eu fui lá, cortei meu cabelo, né? Me arrumei, fui lá na profissional, fiz as fotos, né, no estúdio da minha filha, que ela é fotógrafa profissional, a gente fez tal, não sei o quê. Aí ele editou as fotos e me enviou as fotos. E aí as fotos continuam lá. Aí eu não troco minhas fotos nas redes sociais, eu não mostro. Então, do que adiantou eu cortar o cabelo, fazer as fotos, se eu não estou postando as fotos? E aí, como que eu quero que as pessoas entendam que eu estou numa outra energia? Se eu não estou divulgando, se eu não estou postando, se eu não estou colocando essa energia. Vocês conseguem entender que toda transformação, que todo renascimento, ele vem de um sentimento, ele vem de uma necessidade, mas que não basta a gente dar os primeiros passos, a gente precisa continuar andando, a gente precisa continuar caminhando. Então, não é porque a taróloga ou a astróloga falou que as coisas estão no campo que a gente vai sentar e esperar. Se você está ali sentindo que a sua energia está bloqueada, você vem fazer um atendimento comigo, seja de protocolo, seja algum outro atendimento energético comigo, para a gente limpar a sua energia, limpar a energia do seu campo. Não adianta a gente fazer todas as limpezas, os desbloqueios, se você não está aberta, se você não está preparada para receber essa energia. Se você não está disposta a continuar, que é uma coisa que acontece muito, inclusive, nos meus atendimentos de corte de laços. A pessoa vem e fala, Pri, quero fazer o corte de laços, que é uma ferramenta fantástica, ela corta mesmo. Só que a própria pessoa vai lá e cola de novo. Ai, como que cola de novo? Porque a gente cortou, que eu não tenho, que eu não tenho nada aqui agora para mostrar para vocês. Mas a gente rompe. Se a gente passa uma colinha ou dá um novo nó, não volta pro mesmo lugar? Assim acontece com os cortes. Seja comigo, seja com qualquer outro terapeuta. Não adianta a gente cortar, a gente tem que firmar e sustentar aquele corte. E é assim na nossa vida, a gente precisa firmar e sustentar aquilo que a gente realmente quer para a nossa vida. Então, esse é o convite que eu faço hoje para vocês, para que vocês aproveitem essa nova energia que começa a partir de agora, no pós-Páscoa. Então, já passou o Carnaval, já passou a Quaresma, já passou a Páscoa. Agora, no dia 21 de abril, nós vamos ter um feriado. Depois, 1º de maio, vamos ter outro feriado. Então, aproveitem, né, inclusive esses feriados, essas pequenas pausas, para ir se reabastecendo e continuar fazendo. Pri, está cansado, está puxado, ai, eu não aguento. Aguenta, aproveita o feriado. Vai na esquina tomar um sorvete, mas faça algo diferente. Porque a gente fica teimando em fazer coisas iguais, esperando resultados diferentes. E a gente não consegue, e não funciona. E antes da gente terminar, eu vou trazer aqui para nós hoje o tarô dos sonhos, né? Que é um tarô muito bonitinho, só que eu não vou pegar os arcanos, eu vou pegar os portais, a parte dos portais. E eu vou tirar aqui uma carta para nós, para vir aí como conselho nesse pós-Páscoa. Qual portal a gente deve abrir, né? Para a nossa vida, agora nesse pós-Páscoa, nesse pós-renascimento, nessa pós-transformação. Então, vamos ver qual portal que nós vamos abrir a partir desse momento. O portal da fé. A gente precisa ter fé. A gente precisa ter fé em nós, ter fé no outro. Mas, principalmente, ter fé na vida e ter fé que as coisas vão melhorar, que a gente vai conseguir alcançar. Acreditando em nós, acreditando na nossa espiritualidade, acreditando que somos capazes de fazer as coisas. Eu sei que existem momentos difíceis, momentos que a gente acredita que está tudo perdido.
E é aí que a gente tem que passar pelo portal da fé, onde a gente se agarra à fé, à esperança, mas principalmente a certeza que existe algo a mais que nós, que está ali, nos dando sustentação, que está ali nos apoiando, que está ali nos amparando. Basta a gente ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e intuição de sentir toda a proteção, todo o amparo e todo o cuidado que a espiritualidade tem conosco. Nós nunca estamos sozinhos, independentemente da sua fé, independentemente daquilo que você acredita. Travesse agora esse portal. E assim, depois de todas essas reflexões dessa carta do Portal da Fé, eu já vou encaminhar aqui para o encerramento, convidando vocês a conhecer o meu Instagram, prisjardim.energias, conhecer o meu site, prisjardim.com. Lá vocês encontram todos os meus atendimentos, lá vocês ficam sabendo como falar comigo. E no meu site vocês encontram, inclusive, como adquirir as minhas imersões. Sim, eu tenho imersão de cromoterapia, eu tenho cromoterapia para o dia a dia, eu tenho a imersão de tarô, né, que na verdade eu ensino como você se conectar com as cartas. Eu não vou ensinar carta por carta, eu vou ensinar você como se conectar, como limpar, enfim, como trabalhar com o tarô. Tem agora a imersão de radiestesia, que foi uma imersão muito gostosa que eu dei semana passada, falando a respeito de todo o meu trabalho com a radiestesia, trazendo protocolos, trazendo truques, trazendo informação, porque recentemente eu fiz uma reciclagem de radiestesia. Enfim, foi uma imersão bem gostosa de radiestesia, curtinha, mas muito poderosa para você, inclusive, usar no seu dia a dia. Não precisa ser terapeuta, mas você, com o seu pêndulo, você vai chegar longe nessa imersão. Né? Você vai medir a energia da sua casa, do seu ambiente de trabalho, das suas plantas, dos seus animais, dos seus filhos, do seu marido, até mesmo do sofá que seu marido fica. Pensou? Chega lá no sofá, deixa eu ver se meu marido não está fazendo as coisas que eu estou pedindo. Deixa eu ver como é que está a energia aqui. Tá boa não, deixa eu fazer um tratamento. E dá para você já fazer o tratamento, por quê? Junto com a imersão de radiestesia, você ganha o curso da mesa dos chakras, que aí já dá para você fazer o tratamento, você identifica com a radiestesia e faz o tratamento na mesa dos chakras. Então, essa imersão está lá no meu site também. Então, minhas atraentes, é isso por hoje. Eu quis trazer esse assunto a respeito da Páscoa, a respeito de transformação. E antes da gente encerrar, eu quero trazer um textinho aqui para vocês. A verdadeira transformação não é um evento, é um processo. E a pergunta que fica para hoje é: o que dentro de você já deveria ter sido deixado para trás, mas você ainda está carregando? Então é isso, minhas atraentes. Se você gostou desse episódio, comenta, curte, compartilha. Deixa aqui nos comentários o que você quer transformar, o que você deseja deixar para trás. E se quiser um atendimento de tarô, de astrologia ou de terapias, me chama no meu Instagram ou no meu site. Tá bom? Então é isso, nos vemos no nosso próximo episódio. E até lá, se cuida, se ouve e se honra. Um beijo e até mais.